Pessoal, Mitos e Verdades é uma série que a gente está gravando aqui no nosso canal, pegando vários pontos que existem aí na literatura, nos blogs, perguntas que as pessoas estão fazendo e tentando trazer alguma resposta técnica. Esse é o nosso quinto e último vídeo da série. Se vocês assistiram esse vídeo, assiste os outros, estão bem legais, existem várias coisas ali interessantes que a gente falou. E se vocês quiserem mais desses, deixam aqui embaixo pra gente. Quais são os mitos que vocês querem que a gente pegue e tente responder alguma coisa pra vocês, beleza? Então bora pra vinheta, bora pro vídeo, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer, bora lá. Pessoal, vamos lá, ó, quinto vídeo, vamos aos pontos. A gente tem 6 pontos para tentar responder hoje se são mitos e verdades. Primeiro, fazer exercício físico menstruada alivia as cólicas? Pessoal, esse é um ponto bem interessante. Por quê? Porque exercício físico em geral, ele produz um marcador chamado de serotonina. Existem vários neurotransmissores liberados. E a serotonina ele é um potente analgésico, ele é um neurotransmissor que é um analgésico. Então ter níveis aumentados melhoram a dor. Inclusive a gente até orienta o exercício físico para pacientes com dor crônica, por exemplo, como endometriose ou outros tipos de dor. Então existe uma certa verdade nisso aqui, fazer exercício físico melhora sim. Agora, qual que é o detalhe? Muitas pacientes, durante a menstruação, durante a cólica, não conseguem se exercitar. Então, qual que é a orientação aqui? É fazer exercício físico 2 dias antes da menstruação. Porque você vai passar por um ciclo menstrual ali com menos cólica. E uma outra coisa, se você precisa de fato fazer grandes coisas durante a dor menstrual, é porque você deve pesquisar alguma coisa, dentre elas, pesquisar a endometriose. Muito importante essa doença ser pesquisada se a paciente realmente precisa fazer grandes malabarismos ali durante a menstruação, beleza? Então aqui eu colocaria com essa resposta aqui, sim e não. Sim, porque se ela conseguir fazer exercício físico, ela vai melhorar a dor, mas não é sempre que a pessoa durante a cólica vai conseguir fazer exercício físico, beleza? Pessoal, ponto 2, um ponto polêmico que a gente recebeu no Insta aqui. O feto consegue sentir quando há relação sexual entre o casal? Olha que pergunta interessante. Pessoal, a resposta é sim, mas eu vou explicar. Basicamente, o que o feto consegue perceber é a relação. Então, o que ele consegue perceber? A relação entre a mãe e o ambiente externo. Então, se você toca na barriga da mãe, por exemplo, existem estudos, dependendo da idade da gestação, que o nenenzinho olha para o toque. Se você colocar, por exemplo, luz na barriga, o nenenzinho reage. Então, existe sim uma interação intrauterina com o ambiente extrauterino. É óbvio que o feto não consegue saber o que está acontecendo. Ele percebe a movimentação da relação sexual, ele não consegue interpretar o que é isso, não vê isso com desconforto, tá bom? Então, ele sente que está acontecendo alguma coisa no ambiente externo, mas isso não é desconfortável para o nenê. Ao contrário, né? Relação sexual ela é liberada durante a gestação, isso não causa nenhum problema, beleza? Então a resposta é sim, mas existe um trick aqui que ele não sente exatamente só aquela relação sexual, ele sente todas as relações externas e internas, beleza? Pessoal, gestantes não devem usar cremes no rosto, isso é mito, né? Na verdade, a gente orienta as gestantes a usarem uma série de cremes no rosto, principalmente o protetor solar. Então existem alguns cremes que são clareadores, que a gente prescreve, que são mais naturais. A gente prescreve bastante protetor solar para colocar no rosto. Então a grávida deve sim. O que a gente tem na máxima ali são todos os cremes que tem que ter parabeno free. Parabenos são aquelas coisas de benzeno, todos aqueles derivados que podem causar mal durante a gestação. A gente evita esses cremes e existem outras coisas que devem ser evitadas, como alguns ácidos, algumas outras coisas que os dermatos prescrevem bastante para as grávidas, tá bom? Então a gestante é mito, ela pode sim usar no rosto, desde que estejam esses princípios, beleza? Vamos lá, quarto ponto, então esse aqui é mito. Quarto, se a grávida cruza as pernas, pode fazer com que o cordão umbilical dê volta ou enforque o bebê? Pessoal, isso é mito, né? É mito, não existe nenhuma posição que a grávida assuma neste ambiente externo aqui que possa ter esse tipo de alteração.
Muitas vezes esse tipo de alteração está ligado a outras coisas, quantidade de líquido aumentado, né? O polidrâmido pode facilitar isso. Cordões muito longos, por exemplo. Esses são doenças obstétricas ou variações da normalidade que podem fazer com que ele dê um nó nele mesmo. E normalmente esses nós de cordão, essas circulares de cordão, eles não causam problema, porque eles são mais frouxos, né? Os nós, mesmo que ele dê um nó no próprio cordão, dificilmente ele vai estrangular ao ponto de não passar nenhum tipo de fluxo sanguíneo, tá bom? E dá pra gente acompanhar no Doppler. Claro, alguns eventos muito raros são inesperados, mas esses são realmente muito raros e não tem nada a ver com a posição da mãe, né? Dobrar a perna, deitar de bruço, esse tipo de coisa não tem nenhum impacto no ambiente intrauterino, beleza? Essa história, por exemplo, de deitar de bruço, em decúbito lateral, a gente usa isso muito na emergência, durante o hospital, com pressão alta, para vascularizar o nenê, mas a gente não orienta isso durante o pré-natal, mesmo porque a pessoa vai dormir, por exemplo, e ela pode assumir qualquer posição durante o sono, a vigília, então você acaba deixando a paciente cada vez mais preocupada. O que a gente sabe é que no final da gestação, algumas posições são preferíveis, então naturalmente a grávida vai ficar deitada com a barriga de lado, não vai dormir de bruço, e vai dar tudo certo, beleza? Então você não precisa orientar. Então isso aqui é mito, cruzar a perna ou alguma modificação vai fazer com que o nenê tenha volta ao circular de cordão. Esse é mito. Então, Nicole, carimbo do mito aí nesse aqui. Beleza? A alimentação interfere no ciclo menstrual? Pergunta. Sim, isso é totalmente verdade, pessoal. Posso te dizer que quase todos os eventos biológicos que a gente tem no corpo, eles são eles têm algum tipo de interferência com o que a gente come. A gente é o que a gente come, né? A ciência médica está olhando cada vez mais para a alimentação, está olhando cada vez mais com tudo que está envolvido na alimentação. E sim, pode alterar o ciclo menstrual. Como que pode alterar? Quais são as principais substâncias? Por exemplo, as endorfinas em geral, chocolate, cafeína, quando são usados com muita dosagem, podem alterar. Ou as deficiências, né? Dietas, por exemplo, pobres em ferro, onde a paciente tem uma anemia, as anemias severas que são ligadas à alimentação alteram o ciclo menstrual. Então você tem realmente uma alteração indireta, beleza? Então a alimentação pode sim mudar o ciclo menstrual. Beleza, pessoal? Vamos para o último tópico aqui, bem interessante, hein? A gestante não deve praticar exercícios físicos. Mandaram isso aqui pra gente. Isso é mito, pessoal. A grávida deve fazer exercício físico e é super orientado que ela faça. Claro, vai ser um exercício físico adaptado, ela não vai ser uma triatleta de longa distância. Algumas conseguem até fazer triatlo porque elas já eram triatletas, mas a gente muda ali algumas orientações durante a gestação. Evitar exercícios de impacto, cuidado com as articulações, por exemplo, grandes pesos fazem os entorces. Então, normalmente a gente orienta yoga, pilates, por exemplo, é muito bom para se preparar para o parto normal. Hidroginástica é muito bom, não tem impacto, você mantém o equilíbrio da grávida, ela se movimenta, aumenta a frequência respiratória, aumenta a frequência cardíaca. Então ela deve sim fazer exercício físico e escolher alguns principais. Beleza? Então esse é mito, né? A gestante deve sim fazer exercício físico. Pessoal, a gente chegou no final da nossa série Mitos e Verdades, são 5 vídeos. Queria falar para vocês assistirem os outros, acho que tá bem interessante. Depois que vocês assistirem esses 5, deixa nos vídeos aqui pra gente qual o mito que vocês querem que a gente responda. Se inscreva no canal, por favor, a gente tá colocando pelo menos um vídeo semanal para vocês. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.